ele foi foi citado no nosso plano, mas ele não tem, por não ter dados, a gente não considerou ele nas projeções aí, e muito menos nas propostas de intervenção. Pode ir, Léo? Reuso da água, né? Águas subterrâneas, tudo isso foi levado em consideração. Aqui, esse mapinha mostra os barramentos aí, falando mais detalhadamente de barramentos, os que estão aí, depois essa apresentação fica à vontade, isso aqui está no nosso plano de bacias também, os barramentos que já existem, né, pequenos barramentos, Santa Bárbara, outros ali na bacia do Jundiaí, enfim, pequenos barramentos que já são utilizados pelos municípios, e os barramentos que ainda estão sendo construídos ou estão com seus projetos aprovados, duas pontes lá no Camanducaia, a barragem de Pedreira, e aqui onde está aqui não sei se o Léo, eu não consigo, eu estou mexendo aqui na minha tela, mas acho que vocês não conseguem ver, o reservatório de Campinas aqui foi colocado aqui nesse mapa, mas ele, como eu disse, não entrou nos cálculos. E a barragem do Piraí, lá no rio Jundiaí, na bacia do rio Jundiaí. Então, esses barramentos aqui, de certa forma, os que estão em verde, foram considerados para os cálculos e para as simulações do plano, tá? E os que tinham as informações já mais completas. Repito, o de Amparo, o de Pedreira e o Piraí. Pode seguir. E esses foram os cenários, né, as projeções que nós fizemos no plano, né, desde 2020, um cenário para 2020, considerando apenas os trabalhos de combate às perdas, tá, projetados aqui, que já são difíceis de serem obtidos, mas que causam uma boa repercussão nos números. Depois, 2025, o cenário 2025, são considerados esses retornos, né, porque a gente trabalharia muito com perdas, né, nos municípios. Os municípios teriam, pelo plano de bacias, uma meta, né, para atingir de 25% de perdas. Hoje, tem municípios que têm 40%, 50% de perda. Esses municípios todos passariam a ter suas perdas sendo trabalhadas aí para se chegar próximo dos 25%, ou de números percentuais próximos disso. Em 2025, as nossas projeções foram colocadas esses pontos aqui de demanda, de perdas, mais a barragem de Pedreira e a de Piraí, lá no Jundiaí. Depois, em 2030, nas projeções, a gente usou essas barragens e mais a barragem de Duas Pontes, em Amparo, e 2035 a gente já tem, então, nas nossas projeções, em funcionamento também o sistema adutor regional. Volto a dizer, a gente ainda vai debater muito esse assunto na nossa região, no âmbito do comitê, mas esse SAR, com os estudos preliminares que já existem, ele foi considerado aí nas simulações. E depois nós criamos aí 3 cenários, vamos dizer assim, né, alternativos para 2035, com tudo isso, mais reuso de água, e no 35A, que a gente chama, no 35B, tudo isso, mais eventualmente uma barragem aí de Jundiaí-Elvira, e 2035C, que é o que aconteceria em 2035 se não fosse feito quase nada, apenas a gente trabalhasse com uma melhoria no combate às perdas dos municípios. Esse, então, 2035C, que a gente vai mostrar ali, seria o que acontece com a bacia
se a gente fizer só ações de combate às perdas, não fizer mais nada, tá? E, então, esses cenários é que a gente vai mostrar um pouquinho agora. Pode seguir, Léo? Então, vejam, senhores, depois, obviamente, a gente pode discutir isso com bastante tempo. No cenário 2035C, como eu disse, que a gente conseguisse fazer apenas intervenções nos municípios, no serviço de água, melhorando a eficiência desses municípios e diminuindo as perdas, ou seja, diminuir as perdas significa ir buscar menos água lá no rio. Então, a gente percebe que essa escala de vermelho aqui significa que o saldo hídrico, ele vai diminuir. Nós vamos ter diminuições, à medida em que vai ficando um vermelho mais forte, diminuições mais fortes lá no saldo hídrico, ou seja, nós vamos ter problemas com a vida lá nesses mananciais, né? Nós vamos ter restrições. E à medida que vai ficando azulzinho, é porque está melhorando o saldo hídrico, então vai ter um pouco mais de água lá. Às vezes a qualidade nem melhora, mas a quantidade de água melhora, é isso que mostra esses pontos em azul aí, por exemplo. Então, este cenário 2035C é se a gente não fizer nada e trabalhar apenas o combate às perdas. Pode passar, Léo? Mais um, Léo.